A Anitta vai à escola, a Anitta adota um cão. A Anitta é espanhola e lusitana paixão. A Anitta viaja pela Europa, a Anitta celebra o Natal. Mas e se um dia a Anitta te quisesse fazer mal? A Anitta fica chateada, tudo faz com que ela enlouqueça. E a Anitta do nada dá-te um tiro na cabeça. A Anitta elabora um plano e acredita que é sublime. Vem descobrir a verdade connosco em A Anitta comete um crime. Olá, Anitas! Bem-vindos a um episódio mais da Anitta Comete um Crime. Outra semana aqui. O meu nome é Pedro. Olé. Olha, está frio hoje outra vez. Ontem teve um sol bué de giro e hoje está outra vez frio. Está assim, pronto. Isso é que eu gosto, gosto de frio. Gosto de frio. Eu também, mas quando os pés já ficam frios já não tem piada nenhuma. E o que eu tenho para dizer hoje é escome. Escome. Eu vou deixar aí. E tu quem és? Isto para quem não percebe vai ficar cheio de pontos de interrogação na cabeça. Eu sou a Catarina, tive 2 horas de reunião de escola, protejam, por favor, exato, e só tenho mesmo, eu nem consigo pensar em sabedorias, eu só tenho um desabafo que é façam as reuniões mais curtas, faz favor, para uma pessoa não ter que andar a correr aqui o tempo todo. Uma hora de reunião é suficiente, professora, obrigada. Não façam reuniões, Ela vai dizer na reunião tudo aquilo que ela já me mandou por e-mail, mas pronto. Exato, mas pronto. E nada, e hoje começa a nossa Catarina e conta-me coisas. É verdade, então hoje tenho um caso, que eu estou bastante curiosa para vos contar. Então o meu caso chama-se Uma psicóloga forense e uma técnica de anatomia patológica. Não pode. O meu também. Não pode. Juro, não. Eu acho que a gente precisa aqui de pessoas para desfazer aqui um bocadinho isto para desempatar. Tem que vir alguém para desempatar a cena, não é? É verdade. E que tal se a gente chamasse uma técnica de anatomia patológica e uma psicóloga forense? Eu acho que eram as pessoas perfeitas para desempatar aqui a nossa coisa. Bora lá ver. Oh, Melissa, Beatriz, estão aí ou quê? Olá, boa tarde! Olá! Volve. Uma coisa, claro, aqui um bocadinho improvisado, mas vocês já sabem, a gente vai sempre, somos muito palhaços. A gente queria trazer um episódio especial algum dia e dá-se a casualidade que temos aqui 2 amigas maravilhosas que têm profissões relacionadas com tudo o que a gente fala. Então é maravilhoso, não é? Pronto. O universo é nosso amigo e dá-nos 2 amigas entendidas aqui na situação. Exatamente. E nada, e a gente vamos passar a que elas se apresentem, ok? Então, Beatriz, conta-nos um bocadinho quem és, de onde é que tu vens, tipo a entrevista do Secret Story. Não, Secret Era uma entrevista Secret Story, que era assim, quero que tu digas. Aquela introdução. Veio-me pedir uma batata e eu dei-lhe um morro na batata. Sou brava. E não sei o que. Não. Mas tu bem? Está maravilhoso. Olá, eu sou a Beatriz, sou da Grande Lisboa, de Lisboa, sou psicóloga forense de formação, já neste momento estou mais virada para a parte social, a trabalhar mais com crianças e com jovens na parte da inclusão, mas a psicologia forense, ao contrário do que as pessoas e principalmente os jovens adolescentes pensam quando vão para a faculdade, a psicologia forense não é só andar a investigar crimes. A psicologia forense embarca aqui muito mais do que o crime em si. Dentro da psicologia forense, nós dividimos-nos em grandes áreas, que é, de facto, a psicologia forense que estuda o crime, a etimologia do crime, o que é que o provoca, quais são os padrões, quais são as patologias que podem ou não ser mais comumente encontradas nos atores criminais. Temos a psicologia forense da área da exclusão social, que muitas vezes leva a crime e que leva a crime tanto na ótica da vítima quanto do agressor. Temos também aqui a parte social da prevenção,
temos a parte, efetivamente, de investigação criminal, de assessoria a tribunais. Esta parte da assessoria a tribunais acho que também é muito interessante explicar, porque as pessoas muitas vezes, principalmente quando nestes podcasts e no pessoal que gosta de true crime, muitas vezes questiona-se, tenho um pelo na boca, isto é ótimo em direto. Em direto Não é em direto, mas é em direto. Desculpa, é que eu sou tão palhaça quanto vocês. Pá, desculpa. Yes! Boa, ótimo, perfeito. Esta parte dos psicólogos em assessoria a tribunal, que antigamente se chamava as EMATs, que eram equipas multidisciplinares de assessoria a tribunal, também é muito interessante nesta parte do true crime, por várias razões. Primeiro, explicar que profiling em Portugal não existe por uma razão. Somos poucos. Não é possível existir profiling. Exato. Porque para existir profiling é preciso que tu tenhas um range muito grande de pessoas a cometer aqueles crimes com aquelas características para que tu possas efetivamente traçar. Não é para que tu possas traçar o perfil, porque o perfil tu podes sempre traçar, mas para que tu possas justificar esses custos também ao Estado para ter o profissional a trabalhar nessa área e que existe esse volume efetivo de crimes. A outra parte da assessoria aos tribunais tem muito a ver com as penas. É suposto, e há cada vez mais magistrados de ação penal que recorrem aos psicólogos das equipas de assessoria ao tribunal para ver as penas, para perceber que pena é que faz sentido com aquela pessoa, dentro do enquadramento da pena, obviamente, a pena vai de X anos, perceber com os psicólogos o que é que faz sentido porque não nos podemos esquecer que supostamente no nosso sistema jurídico as penas têm um efeito restabelecedor, não é? De reinserção e não só penalizador. Se isto depois acontece ou não é outra questão. É outra história. Posso dizer que há cerca de 30 anos que não se contratam psicólogos para a DGRESP, para a Direção-Geral de Inserção. 30 anos? Sim, por volta de 30 anos. Puta pariu. É que Yeah, Uau. é complicado. Explicar que a maior parte dos empregos no nosso país para a psicologia forense são empregos públicos, o que também dificulta depois a inserção no mercado de trabalho. Tens muito poucas empresas que fazem... porque há outra parte, desculpem que eu me esqueci de explicar, que também é muito importante aqui ligado ao true crime, que é a parte da perícia. Nós somos peritos forenses, não é? Além de psicólogos forenses, somos peritos, podemos fazer perícias para tribunal, desde perícias de psicologia do testemunho, que é muito interessante, que vocês também falam, sem terem noção, falam muitas vezes de psicologia do testemunho, quando apresentam, no último caso apresentaram o áudio, no último caso que eu ouvi, apresentaram o áudio das pessoas, das testemunhas, e muitas vezes apresentam vídeos, áudios, principalmente os casos de Espanha, que têm outra dimensão mediática, têm mais registros. Isso tudo acaba por estar ligado, porque o que a psicologia do testemunho, que é uma área da psicologia forense, estuda, é não a veracidade do testemunho, porque os psicólogos não atestam veracidade, mas a fidelidade do testemunho. Exato. Se aquilo que aquela pessoa nos está a dizer pode ser fiável ou não, se aquele discurso, se aquela atitude, se as provas que nós aplicamos são viáveis de serem fidedignas, e depois o juiz ou o júri, no caso de julgamentos de homicídios ou julgamentos com penas superiores, com enquadramentos de 8 a 25 anos, normalmente são em júri. Aí então depois eles decidem se é verdade ou não, ou se é verídico, mas nós podemos atestar ou periciar se aquilo é mais ou menos fidedigno, se aquele discurso, por exemplo, isso acontece muito na vitimologia, porque existem muitas vítimas de violência doméstica, efetivamente, mas também existem muitas vítimas de violência doméstica que não o são. E que isto é muito, e principalmente em questões de separação, em que há crianças e em que há uma das partes que não está contente com a separação, por exemplo, eu já trabalhei numa CPCJ
E o que nos acontecia muitas vezes era, no mesmo dia, nós recebermos queixa de violência doméstica da mãe e do pai. Oh, amigo. Muitas vezes estava uma técnica com a mãe no gabinete a receber a sinalização e ao telefone outra técnica ao telefone a receber a chamada do pai. Portanto, acontece muito isto. Mais da psicologia forense, para explicar assim. Olha, espera. Eu igualmente, dá-nos um bocadinho, vamos à Melissa, agora um bocadinho, explica a sua coisa. E eu acho que depois, com as perguntas que a gente vai fazer, tu já vais poder sacar aí um pouco sobre... Yes. Combinado. Ok. Melissa, apresenta-te, por favor. Então, olá! Olá. Eu sou a Melissa. Olá. Nasci em Viana do Castelo, mas já vivo há muitos anos no Porto. Eu, o meu marido e 2 gatos. Que acho que nós estamos aqui todos gateiros. Sim, todos. Exato. Todos gateiros. É tudo família. Sim. Eu tenho uma licenciatura, como o Pedro já tinha dito, em anatomia patológica, citológica e tanatológica, que é a tal parte das autópsias. Também tenho um mestrado em bioquímica em saúde. E como este mundo criminal, a tanatologia sempre me fascinou muito, eu tirei também um curso intensivo com o professor Jorge Pinto da Costa. E sim. Vocês conhecem, se calhar, o irmão? Não, eu tenho mais presença na minha cabeça desse do que do irmão, porque eu sou mais de ver notícias, menos de ver futebol, e então esse senhor sempre estaria a fazer comentários das notícias. Sim, e posso-vos dizer que era um senhor muito, muito fascinante e perdemos muito na medicina legal com a partida dele. Deixou-nos um legado muito grande. E eu atualmente trabalho num laboratório privado, anatomia patológica, que é um laboratório de diagnóstico clínico, que é 100% português. E que... Posso perguntar qual é? Pode. Qual é? É o IMP Diagnostics. Ok, olha, não sou, Agora é tu. É um laboratório que nós temos tanto no Porto como em Lisboa e também estamos no internacional. Cabo Verde, Angola, Moçambique. Olha. 100% português. Muito bem. Props. Olha, props aí para vocês as duas, Props para vocês as duas. Yes. Claro, é que tu não estavas me listando. Eu tinha dito à Beatriz que eu trabalhava para uma empresa que vendia tudo o que era o material, reativos e máquinas para a anatomia patológica. A sério? Então, sim, eu trabalhava na Leica. É sério? Então podias ter aparecido por lá a vender qualquer coisa ou a mostrar. Eles não deixam ninguém sair do escritório. Ali está toda a gente fechada, fechado, 8 horas ao dia. Tudo encarcerado. E não bufa. Por isso é que me fui embora. Olha. Ser comercial é muito bom. Sim, nós somos... né? Sim. Mas nós trabalhamos com a Leica. Temos máquinas da Leica, sim. Então, só tenho que dizer uma coisa. Boa sorte. Eu sei tudo o que acontece lá. Já está. Se precisares de assistência, não ligues ao Pedro. Exato. Não, o Pedro já está noutra. O Pedro agora trabalha para outra coisa melhor. Já está. Mas continua na área, não? Mais ou menos. Okay. Não diagnósticos, não research. Ok. Investigação, sim. Sim, investigação. Para que tu tenhas uma ideia, o maior cliente que a gente tem em Portugal é a Fundação Champalimau. É muita investigação, exato. Boa. Pronto. Muito bem. Muito bem. Catarina, começa aí uma ronda de perguntas boas para estas pessoas lindas que temos aqui. Então, olha, eu tenho, assim, tendo em conta que a Cuca, a Beatriz também já nos deu, Cuca, Beatriz não isso, pega. Desculpa, eu falo bem. Não é isso, fala à vontade. A coisa é, como a Cuca já deu aqui uma introdução à cena dela, eu tenho uma pergunta para a Melissa agora, que é qual é a diferença entre as lógicas? A patológica, a citológica e a tanatológica. Exato. Eu quero é saber a diferença das lógicas. Não, por favor. O que disseste? Ela assustou-me com as lógicas. E o que é que me veio à minha cabeça? Foi Sofia. Eu não!
Então, a anatomia patológica é tentarmos investigar o que é que se passa com o nosso corpo e quais são as nossas patologias, as nossas doenças, de uma forma geral. A parte citológica tem a ver com as células, ok? Nós somos constituídos por várias células. Então, vamos analisar mais a parte celular do nosso corpo e é um bocadinho por aí. A parte tanatológica tem a ver, então, com aquilo que nós estamos mais habituados a falar de autópsias, não é só isso, mas passa muito por aí também. Exatamente. Ok. Muito bem. Ai, ok. Vais tu, vou eu? Quem vai? Podes ir, amor. Posso ir? Ok. Podes. Então, Beatriz, quais são os fatores que um psicólogo forense, eu saio sempre psicológico. Podes falar em espanhol. Muito. Não é que é Estou a ver psicólogo. quando tu falas em espanhol, porque eu estudei no Cervantes, parece que estou outra vez. Que bueno. Ok, quais são os fatores que um psicólogo forense deve considerar ao fazer um relatório de avaliação da pessoa? Entendes? Há certos pontos que tu tens tipo checkbox ou depende de cada caso? Sim. Agora, olha que isso é uma pergunta que já me saiu em muitos exames da faculdade que eu andava a estudar. Portanto, é uma pergunta. Vamos lá ver se estudaste. É válida. É assim, eu tenho medo que os meus mestres da forense me ouçam e que me falhe alguma coisa, mas eles sabem que eu sou boa moça. Yeah. Será que nos vão ouvir? Então, é assim, tem que ser sintético, direto, não tem que ser objetivo, não tem que ter o mínimo ou nenhuma opinião própria. Tem que se basear, há vários princípios, tem que se basear nos dados científicos retirados das provas aplicadas, tem que ser de leitura clara para quem não é psicólogo, para os outros atores jurídicos, não é? Qualquer pessoa que esteja a mexer no processo tem que conseguir perceber o que é que lá diz, portanto temos que traduzir os nossos termos que nós costumamos dizer de psicologias para a linguagem jurídica. Temos que adaptar à linguagem jurídica. Eu entendo nesse ponto, sabes porquê? Porque eu às vezes trago, tipo, não trago, chego a não trazer por causa disso, do tipo, algum verdicto, e aquilo é tão legal que eu digo, ninguém vai entender uma puta merda disto. Então, eu já resumo em linguagem de la calle, sabes? Sim, mas mesmo assim eu acho que nós, consumidores de true crime, acabamos por já estar dentro de muitos termos, não é? Às vezes ainda ouço uns pontapés, não no vosso, por acaso não me recordo ter acontecido, mas ouço com cada pontapé no outro, de dizerem termos completamente fora, mas termos jurídicos, não é questão de uma palavra do português que saiu mal, a mim também sai, mas em termos jurídicos eu penso assim, não, vocês estão a dizer o oposto. Tipo a questão do imputável e inimputável, muitas vezes dizem, ou por exemplo a questão do dolo, eu consumo algum true crime brasileiro. Desculpa, eu sei que não tem a ver com a pergunta, mas para vocês perceberem. Eu consumo algum true crime brasileiro e demorei imenso tempo a perceber que para eles o homicídio culposo quando não tem dolo. É que para mim, dolo é culpa. É culpa. Claro. Eu aprendi na faculdade, não é? Dolo é culpa. Então como é que eles me podem dizer porque ele tentou só ter homicídio culposo, mas foi acusado de homicídio com dolo? E eu fico, E então fui investigar e percebi que na nomenclatura jurídica brasileira, eles chamam homicídio culposo quando é, por exemplo, involuntário. Pronto. E isto para explicar a questão dos termos. Então, os relatórios sintéticos, concisos, de leitura fácil para quem não é psicólogo, objetivos, informação apenas a necessária para os quesitos. Tem que ter quesitos. O que é o quesito? Vocês percebem o que é o quesito, certo? Não estou a dizer. Não. A polícia a dizer, a polícia. Ele não. Yeah. Então, o relatório só pode responder, principalmente o relatório de avaliação forense, só pode responder ao quesito. O que é o quesito? É aquilo que nos é pedido para investigar. Claro, tem que ser objetivo. Okay. Não pode dispersar, tem que ser a resposta àquilo. Imagina que eu descubro que a pessoa tem uma psicopatologia, mas que não me pedem
que não me perguntam isso. Isso não é um dos quesitos. Eu não vou escrever no relatório. Yeah. Porquê? Porque em forense, isto é uma coisa importante para se perceber a questão dos relatórios. Em forense, o cliente nunca é a pessoa avaliada. Ou raramente é a pessoa avaliada. Agora está-me a faltar a palavra, credo. Sigilo. O meu sigilo, o meu compromisso é, no caso de perícias e tribunais, é com o tribunal. Porquê? Porque em Portugal nós somos contratados maioritariamente pelo Ministério Público. Claro. Se já existem algumas empresas em Portugal, no Norte, por exemplo, tem o Centro de Investigação, o Centro de Estudos Criminais, que é assim uma coisa nova, mas pá, com técnicos incríveis, mas que ainda não é bem aceito pelo Ministério Público, que fazem perícias privadas a pedido dos advogados. Mas o juiz pode não aceitar essas perícias, porque ainda existe a questão foi o advogado que pagou, ou foi o cliente que pagou, para haver aquela perícia, até que ponto é que aquela perícia é fidedigna. Mas a partir de assim, são pessoas que pertencem à ordem, que se fazem uma coisa que não é fidedigna, têm a sua carreira em risco, então também não faz muito sentido essa questão. Claro. Mas assim, se nós formos a ver que nós ainda obedecemos a uma Constituição e a códigos que estão desatualizados 50 anos... Exato. Sim, totalmente. Não é? Pronto. E então é isso, é responder ao quesito, desculpa, só para finalizar, responder ao quesito, ser sintético, objetivo, ter conclusões claras e ter proposta, muitas vezes a proposta do que se fazer perante aquele... Perante o diagnóstico que deu, sim. Ok. Catarina, alguma pergunta que tu tenhas? Ou posso tirar para a frente, como tu quiseres? Bem, olha, eu ia perguntar se já tinham apanhado alguma asneira nossa. Olha. Né? É assim, pelo menos a Cuca diz que não. Não sei. Eu às vezes tenho vontade de vos explicar. Porque às vezes vocês fazem perguntas. Onde é que estão a ouvir que eu explique? Já ouvi vocês, por exemplo, a falar na parte, sei lá, DNA, que vocês queriam saber mais qualquer coisa, ou a parte do sangue, das impressões digitais. Desculpa, Melissa, tu já ouviste o caso do gangue dos multibancos? Sim. Não te deu vontade de explicar a parte quando eles andaram a investigar na Lagoa da Albufeira e o corpo estava dentro do cimento e porque é que... Espera, do gangue de multibancos, que foi aquela rapariga que desapareceu no Parque Campismo. No Parque Campismo, exato, sim. E depois foi encontrada debaixo do cimento, enterrada. Exato. Sim. Primeiro, por começar, que nós não temos, como na América, que tem uma base de dados gigante, em que se coloca lá o DNA e diz-se logo de quem é. Nós nem sequer temos base de dados para impressões digitais. Nós fazemos... Estás a brincar? A sério? Catarina, bora, Catarina. Nós temos base de dados, ou melhor, nós temos... Nós quando vamos fazer o cartão de cidadão, tiramos as impressões digitais. Exato. Eu pensei que era para isso. Só aqui uma curiosidade, eu nem sequer tenho impressões digitais no meu cartão de cidadão, mas tenho o meu passaporte, porque a máquina não conseguiu ler os meus dedos. Olha. Mas tenho no passaporte, mas no cartão de cidadão diz lá que eu não tenho impressões digitais. Olha uma coisa, já se deram conta, eu não sei com vocês, mas cada vez que eu vou fazer um cartão de cidadão, um passaporte ou assim, sim, há sempre uma máquina que está ali à parte, que tem algum problema. Sempre, nunca estão todas bem. Sempre há uma... E da última vez que eu fui fazer o cartão de cidadão, tinha até feito o passaporte pouquíssimo tempo antes. E para o passaporte não houve problema nenhum, ficou lá tudo direitinho. Quando fazer o cartão de cidadão, não deu. Experimentaram todos os meus dedos, nada, zero, bola. E uma coisa, eu não sei, mas quem for imigrante e esteja a escutar na chamada vai entender o que eu vou dizer. Mas vocês aí em Portugal, vocês vão fazer o cartão, não sei o quê, e aquilo é uma máquina que está no chão. Assim, sim. Uma máquina. Aqui, no consulado, sim. Sim. Aquilo parece uma mala, tipo, de ciência ficção. É uma mala negra, assim, grande, e aquilo... Estás a ver, tipo, quando vão desarmar uma bomba que abre uma mala com um computador? É tal e qual isso. É uma mala enorme e está a máquina lá dentro. Tem os códigos nucleares. Eu adorei a comparação. Vocês estão a ouvir uma mala quando nós vamos rebentar uma bomba, tipo uma cena... Desarmar, calma! Desarmar. Não vamos então, dessa última vez, experimentaram, não deu. E a senhora depois explicou-me, lá do registro civil,
que supostamente a máquina do cartão de cidadão não é a mesma que utilizam para o passaporte, e o passaporte será um bocadinho mais sensível. Foi o que ela me disse. Se é verdade ou não, não sei. Não faz sentido. Uma coisa é fazer asneira dentro do teu país, outra coisa é fazer asneira para fora da União Europeia. Certo, exato. Pronto, então, em relação a isso, nós fazemos realmente essa colheita, né? Quando vamos fazer o cartão de cidadão, fica lá. Mas fica lá para consumo interno do registro. Só. Fica lá para ocupar espaço nos discos rígidos. Só. Ainda pá. Okay? Se nós cometermos um crime, tiramos as informações, não é? Claro. Só vão saber quem nós somos se previamente essas impressões digitais tiverem sido descarregadas para a Polícia Judiciária, para a PSP, claro. Por aí fora. Não vão comparar com as do cartão de cidadão. Vorten, tem cuidado amanhã. Tem cuidado amanhã. Eu estou a precisar de um portátil. Se não tiveres registro criminal, ok. Agora se tiver, vais ser apanhado. Zero. Sou um santo, eu. Nunca fiz nada. Ai, vai-te embora. O registro criminal em Portugal também é pedido a peso, portanto. Não sei se já foram tirar o registro criminal e perguntam-vos sempre, é para quê? Sim, temos sempre de dizer o motivo. Dizer o motivo. Não, mas a questão não é essa. Eu não sei se tu sabes, mas aquilo que eles... não é aquilo que eles escrevem, é a informação que vão buscar varia em função da finalidade. Certo. Uhum. Por exemplo, tu vais trabalhar com crianças. Exatamente. Imagina, vais trabalhar com crianças. Já me aconteceu. Eu fui voluntária numa colónia e precisei de apresentar então o meu registro criminal. E quando fui tirar, perguntaram-me o motivo. Eu disse que era para trabalhar com crianças. E lá diz que eu não tenho qualquer crime relacionado com crianças. Claro, isso eu entendo. Então se tivesses outra coisa qualquer, claro, não aparecia uma multa, claro, porque multa de estacionamento. Eu trabalho com contratação pública e então sempre pedimos, mas é para a contratação pública. Então põe, esta pessoa nunca foi sancionada nem por fraude, nem por desviação de dinheiro, nem nada. Ou seja, é muito específico. Sim. Olha que eu fazia isto e não tinha noção que era tão específico. Obrigada. É um bocadinho para ser sigiloso, não é? É um bocadinho para ser sigiloso, não é? Para toda a gente quer saber. Aliás, eu acho que desde que entrou a questão do RGPD em Portugal, que não sei se sabem o que é, a Regulação Geral de Proteção de Dados, só veio dificultar a vida à investigação forense, ao criminal, no caso. Muito mesmo. Verdade. Uhum. A questão das câmaras, por exemplo, na rua, poderia-nos ajudar. A questão das filmagens, a questão até às vezes de usar prints de conversas como prova ou quer que seja. Olha, isso já existia aqui em Espanha, mas é válido em tribunal se é uma conversa entre tu e outra pessoa. Se for uma conversa entre terceiros, não é válida, mas se tu estiveres na conversa, tu podes. Sabes? Pronto. Eu aqui, de experiência própria, já, assim, daquilo que eu vivi, foi do tipo, o juiz é que decidiu se ia ser válido ou não. Sim, porque o juiz pessoa decide ali conforme, tipo, caso a caso, é que decide se os prints e mensagens e fotografias, por exemplo, de um carro partido, digamos... pode contar como agressão, ameaça ou quer que seja, com prova. Porque tu em Portugal tens um ordenamento jurídico que é a livre apreciação da prova. O juiz tem sempre a livre apreciação da prova e há outra nomenclatura. Pá, eu não estudei para a vossa entrevista, lamento. Desculpa. Não, tranquila. Confiei demasiado em mim e agora a esta hora já percebi que não devia ter confiado. Mas há outra nomenclatura que também é muito interessante vocês investigarem, mas que eu posso explicar o que é que quer dizer, que é acredita-se como é que é? Não é a livre apreciação da prova, mas é o juízo do juiz. Ou seja, em caso de não haver provas absolutamente concretas e haver apenas provas indiciárias, o juiz tem sempre o direito à livre apreciação da prova e à sua decisão, segundo o seu conhecimento e a sua experiência. E até se quer ver. Ele pode decidir que nem sequer quer ver as imagens. Ou ouvir a conversa dele. São por coisas dessas que o assassino da Helena Jubanho está na rua. Porque era amigo do amigo do amigo. Ai, não estou a ver esse caso. O caso era um suicídio digno de assassinato.
Primeira temporada, acho eu, ou assim. Que demos um update há muito pouco tempo sobre isso. É o da árvore, que ela apareceu na árvore. Não. Não. Esse acabou bem, lembra-te, mais ou menos bem. Já está. Ok, vou passar a outra pergunta. Melissa, tu, obviamente, já... Eu vou entrar nas autópsias diretamente. Já tiveste de fazer autópsias, obviamente. O que eu quero perguntar é... Cheiram mal? qual... Hã? Cheiram mal também. Depende da causa da morte, onde foi encontrado, mas diz Pedro. Tens alguma... não vale fetos, tá? Tens alguma que tu digas, epá, esta foi lixada, esta custou-me. Seja já por ser muito trabalho ou por sentimentalmente ter-te afetado. E também, dentro dessa pergunta, como é a tua ligação com a morte? Porque, claro, tu trabalhas com a morte. Tu trabalhas tanto com as pessoas que estão quase a morrer, digamos um cancro de pâncreas que tu diagnosticaste, ou uma pessoa que já está morta. Qual é a tua relação com a morte? Com pacientes e se a trasladas à tua vida também, pessoal? Ok, então, vai-me dizendo que eu posso me esquecer de alguma coisa pelo caminho. Então, em primeiro lugar, eu não faço diagnósticos, ok? Nós, técnicos de anatomia, nós trabalhamos no laboratório, quem vai fazer os diagnósticos são os médicos, são os patologistas. Os patólogos, exato. O patólogo em espanhol, sim, correto, é isso. Nós trabalhamos mais na parte laboratorial. Nós é que somos ali a mão de obra para dar o resultado final, que é o diagnóstico. A minha relação com a morte é assim, eu enquanto profissional tento desvincular-me dessa parte, ou seja, obviamente que eu olho para ali, olho para aquele órgão, olho para aquela lâmina e vejo uma pessoa. E eu sei que é uma pessoa e que até poderia ser eu, poderia ser a minha mãe, poderia ser o meu pai. E então o meu papel é dar o melhor de mim e ser o mais competente possível. E tento não pensar demasiado nisso. Por exemplo, em relação aos fetos, eu logo no estágio, logo no curso, levámos logo assim uma injeção. Nós fazíamos muitas autópsias fetais logo no 3º ano de faculdade. Não para serem a valer, porque nós tínhamos os fetos na faculdade que tinham sido doados, então nós não estávamos propriamente a dar um diagnóstico final, claro. Nós não estávamos a apresentar um resultado final, não tínhamos os pais à nossa espera, mas nós tínhamos aqueles corpos que nós podíamos trabalhar. E então levei logo assim uma injeção e na minha cabeça, o que é que eu mentalizei para conseguir enfrentar aquilo, não é? Eu mentalizei-me que aquilo era... vai ser difícil se calhar vocês perceberem, mas eu mentalizei-me que aquilo era um boneco e que aquilo não era um bebê. Porque senão eu hoje não conseguia dormir a pensar naquilo. Então eu mentalizei-me que aquilo era um boneco em que eu ia trabalhar, em que eu ia treinar e tentava não ser emocional. Porque nós tínhamos fetos com todas as semanas de gestação. Podíamos ter fetos que olhávamos para aquilo e não víamos nada, como já podíamos ter um feto que já era um bebê. Em que aquilo era um nenuco. Olhava para ali e via um nenuco. Exatamente. Então tentava-me focar nisso e não levar aquilo... Tens que meter completamente o coração ao lado. Sim, tem que ser... Nós temos que compartimentar. Temos que ter várias gavetas. Cada coisa arrumada na sua gaveta. Tenho que ter várias gavetas e bem arrumadas e eu tenho que perceber que aquilo é a minha gaveta do trabalho e que naquela gaveta do trabalho tem aquelas coisas. E quando eu sair de lá, tenho que a deixar fechada. Que a deixar fechada, não a posso levar aberta comigo para casa. Não sou mãe, mas obviamente tenho crianças perto de mim e tento não espelhar isso, porque acredito que a coisa completamente. Eu sei que se calhar, ou seja, não é comparável a 100%, mas a Beatriz, tu entenderás isso perfeitamente, porque ainda ontem uma psicóloga me comentou. Por exemplo, quando eu e a Catarina decidimos, tanto na primeira como na segunda temporada, fazer uma pausa,
foi por sobrecarga de coisas más. Tipo, sem querer, aquilo estava-nos a afetar. Então, eu acho que agora, por exemplo, nesta terceira temporada, conseguimos fazer isso que tu fazes, Melissa, sabes? Que é ter as duas gavetas. A gente já consegue, ok, um dia ou dois, a gente está a fazer investigação e tal, não sei o quê, mas a gente fecha o computador e a gente consegue meter na gaveta. E eu acho que Exato, e eu acho que antes a gente ficava aí, Custava muito mais. Custava muito Sim. mais antes. E isso em psicologia, não tanto, se calhar não tanto na forense, confesso, mas eu já, pronto, eu não expliquei ao início porque sou uma acelerada, mas a minha primeira formação, eu já fiz também muita coisa. Eu já fiz teatro, já fiz séries que podem ver na Opto, já fiz cinema, eu já trabalhei na noite. Temos que pesquisar isso. A sério, já trabalhei na noite na discoteca mais má que tu possas imaginar da Grande Lisboa. Qual? Não posso dizer nomes. Mas depois no off digo-te. Mas imagina uma coisa mesmo má, como já trabalhei em hotéis, o Kremlin, a limpar hotéis, não é o Kremlin, o Kremlin ao pé daquilo é muito bom. Hostia, é sério, isto para vos explicar que também, um bocadinho de mim, não é? Também tenho um gato, tenho 3 cães, claro, não vem a calhar, mas isto para vos explicar que já vi muita, desculpem a expressão, mas já vi muita merda, não é? Trabalhar na noite, já tive uma empresa de agricultura biológica, já tive um alojamento local, mas aqui na psicologia, a minha primeira formação foi mestrado em psicologia clínica e da saúde, em que eu fazia adaptação à doença, adaptação ao diagnóstico, a Melissa mandava a mensagem e os médicos iam a correr-se e fiz preparação não falha, está tudo conectado. Fiz muita preparação. Isto é um ciclo, ou seja, passa pela Melissa, vai para a Cuca e depois no fim de tudo vai para nós. Eu sou muito honesta, eu acho que consegui trabalhar naquilo porque ainda era muito novinha e ainda não tinha aquilo que nós psicólogos chamamos a relação de espelho. Ou seja, eu ainda não conseguia perceber que podia ser eu a estar ali ou a minha família, percebes? Foi logo no término do primeiro curso que eu fiz de clínica, e então estava eu no Santa Maria, em oncologia, cirurgia cardiovascular, que a Melissa deve perceber que é complicado. Radioterapia era assim o serviço chuchu, porque normalmente eram casos muito, muito resolúveis. A medicina interna, durante as gripes, aquilo era horrível, não é? E isto para explicar o quê? Que quando eu estava aí, que era muita preparação pré-morte, adaptação à doença, a preparação pré-morte é o quê? É negociar com o doente e com a família que ele vai morrer. E o que é que há para fazer antes disto? Não é? E que idade é que tinhas quando estavas a fazer isso? Então, foi no 5º ano de faculdade, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Uma bebê. Yeah. Total. Sim, não tinha idade para... Pá, tinha estofo. Porquê? Tinha estofo porque não havia essa parte emocional. Lá... Não estavas conectada ainda. Na altura tive 2 supervisores, já agora, o professor Filipe Barbosa, que aqui na área da psiquiatria é uma coisa também muito boa, é uma pessoa muito boa da psiquiatria e da psicanálise, que tive 2 supervisores que sentaram-se comigo e disseram-me: Beatriz, tens que chorar. E eu, como assim? Então, mas eu andei o curso todo a ouvir que eu tinha as gavetas que a Melissa fala. Que tenho que ter as gavetas e que não me possa deixar afetar. E eles, não, é que tu acabaste de dar uma consulta a um paciente que está a morrer com um cancro no olho e tu estavas distraída porque a tua pulseira arrebentou. E eu, foda-se. Sabes? Ou seja, a coisa é, tu tens que encontrar um equilíbrio. Não ter o emocional, tem que haver ali um meio termo. O que é que eles me ensinaram? Tu, para trabalhar como psicóloga, tu não te podes desligar daquela pessoa, porque senão tu não és empático. Se tu não te sentas no lugar daquela pessoa, com aquela pessoa, se não tentas calçar os sapatos daquela pessoa e empatizar com aquela dor, tu não consegues trabalhar com ela.
Normal. Foi isso que Pois, exato. eu aprendi isso muito rápido. Sei que eu estou no laboratório para não lidar com pessoas. Exato, exato. É lixado. O sonho! A Melissa vive o sonho! É. E qual é que era o trabalho que a gente tinha que desenvolver aí? E que passámos a... Digo no geral, porque pronto, lá está, o meu grupo de amigos, a maioria é psicólogo e depois nós partilhamos muito isso. Que é, aquela primeira hora, quando eu saía do Santa Maria, na altura, era ninguém fala comigo. Eu não estou capaz de falar com ninguém. Eu preciso de... Desculpa, eu preciso de mandar... Não é, de exorcizar aquilo que eu tive ali. Exato. Que era muito pesado, não é? Eu não estava na clínica privada a receber divorciadas que estão zangadas com a pensão de alimentos, não é? Claro. Ai, que é legítimo. É isso. Mas é legítimo. E é legítimo que sofram com isso. Não é? Mas estávamos em situações muito mais limite. Claro. E isso na clínica. Depois, quando eu passo para a forense, porque a forense sempre foi a minha paixão, sabes? E a forense é completamente diferente. Tu na forense, tu tratas os bois pelos nomes. E tu não tens... não é não ter cuidado pela pessoa, tens cuidado pela pessoa, obviamente, mas as coisas têm que ser um bocadinho mais duras, mais cruas. Mais frias. Isso para não haver uma revitimização. Diz? Para não haver uma revitimização também. Sim, essa era outra coisa que eu gostava que vocês um dia falassem, é o perfil de vítima. Há pessoas que infelizmente vão ser sempre vítimas, seja com quem for que seja a relação. Isso tornou-te fria na tua vida? Não, antes pelo contrário. A sério? Não, sou cada vez mais sensível, cada vez mais emotiva, fora do trabalho. Claro. Pois, exato. Para compensar tudo o que acontece no trabalho. Vês tanta porcaria, meu. Exato, normal. Melissa, voltando um bocadinho à pergunta anterior, Sim. sem voltar, Cuca, tu podes responder logo depois. Catarina, eu estou aqui a fazer perguntas para caralho. Não, eu estou a amar. Ok. Eu sou feliz de estar espectadora. Okay. Vai, continua. Melissa, podes-nos dizer mais ou menos qual foi o teu melhor e o teu pior caso que trabalhaste? Do tipo, melhor, eu não sei, pode ser uma coisa tão tonta como, olha, houve um que me mandaram um bocado de um sinal da pele e eu vi logo que aquilo estava mal, nem foi preciso fazer nada, mandei logo para o médico. Sei lá, uma coisa assim, estás a perceber? Tipo assim, uma cena fácil e fixe. Exato, uma coisa que tu digas. E uma tipo... É assim, olha, estão-me a ouvir? Sim. Sim. Deixei de vos ouvir, ficou confuso. É assim, se calhar o que mais me custou e o que me marcou até hoje ainda foi no estágio. Fomos à parte de medicina legal no São João e mostraram-nos, estão a ver aquele monte de tecidos, aquele bocadinho de carne, aqueles retalhos todos? E nós, ok, o que é isso? Pronto, está ali o raio-x. Conseguem perceber o que é pelo raio-x? E o raio-x tinha vários ossinhos, minúsculos ossinhos. Não sei se vocês já estão a chegar lá. Ossinhos pequeninos, só carne. E ele, pronto, isto é um aborto. Isto é um aborto provocado, medicamente, ok? Foi um aborto induzido pelo médico. Há várias fases, há várias fases para o aborto, nem sequer estou dentro disso, mas dá-se medicação para tentar haver, dependendo da fase em que se está das semanas, não é? Da gravidez, claro. Mas dá-se medicação para se induzir na mesma como se fosse um parto. Claro. A medicação abortiva induz um falso parto. Há um período de expulsão, que é suposto a medicação fazer com que haja contrações e que o que é para sair tenha que sair tudo. Claro. Mas naquele caso não foi eficaz. E então o médico teve que... vou tentar não ser muito gráfica, mas pronto. Teve que ir retalhar ainda lá dentro e depois haver uma expulsão. O que nós estávamos a ver tinha sido retalhado dentro do útero pelo médico para haver todo um período expulsivo. E o que mais me chocou foi... Já se tinha feito o diagnóstico, já se sabia... o
que é que era, e então a criança ia ter uma má formação, ok? Mas a má formação iria se traduzir numa deficiência física que não tinha sido formada na totalidade um dos membros inferiores. Uma das pernas só iria existir até à coxa, mais ou menos. Esse seria o único problema daquela criança. Sério? Ai, desculpa, não posso dar opinião. Não vou dar opinião. A única deficiência daquela criança seria física. Exato. Não havia qualquer outra deficiência ou qualquer outra anomalia genética. Claro. Isso Então, que me marcou para o resto da vida, porque eu saí de lá a pensar, meu Deus, eu posso sair daqui, posso ser atropelado e perder uma perna. exato. Exato. E continuas. A vida. Exato. Sem julgamentos. Aquela, Sim. Claro. aquela Claro. mãe lá sabia o que é que Até porque não sabemos dela, como é que que isso foi estava lá vendido dentro. aos pais. Não Mas- sabemos como é que isso foi transmitido aos pais. Exatamente, nós não sabemos o que é que informaram aos pais, até porque o diagnóstico final só foi feito após. Agora vem a parte da psicóloga forense, tal como não sabes se isso não foi uma gravidez na sequência de uma violação. Não sabemos. Nada, eu só sei aquilo. Eu só soube aquilo. E aquilo a mim chocou-me muito. Porque eu não sabia mais, não soube mais nada da história e sinceramente nem queria saber. Mas só aquilo deixou-me muito a pensar Claro. no que é que poderia acontecer em mim, nas pessoas próximas de mim, marcou-me muito. Pá, coisas assim. Agora vamos passar para a parte mais fácil. Para a parte mais Exato. Dá-nos o teu melhor. assim, coisas simples, não simples, mas pronto, vá, engraçadas. Uma história lá no trabalho é às vezes. Não sei se podia dizer isto, mas pronto. As pessoas fazem colheitas, vão fazer as colonoscopias, sabem o que é? Sim. Colonoscopia, aquele exame para visualizarmos o que é que se passa com o nosso intestino e até posso fazer alguma colheita, que são as biópsias, para depois se mandar para nós, Claro. na patológica, para o diagnóstico. E então mandaram-nos um frasquinho de montes e montes e montes de parasitas. Um frasco de parasitas. Ai, Sim. que prenda boa! Não tinha sido colhido numa colonoscopia. Isso é que foi o interessante. Foi colhido tipo naturalmente, tipo, não foi preciso. Um ano a guardá-las no frigorífico. E quando encheu o frasquinho, foi à clínica mais próxima e Não! Ela andou a guardá-las no frigorífico, ao pé da comida! Uau. Não! Uau. Ok. Isto está louco para tudo. Mesmo a sério. Cuca, é a tua vez. Conta-nos o pior. Fiquei Conta-nos o pior. perdida. Eu não tenho parasitas. Acho que eu. Atenção, Não, quer dizer, tenho muitos parasitas na sociedade. comem Isso muito. Isso, olha. Atenção Tá. ao sushi. De vez em quando um desparasitantezito. Pedir ao médico de gente cá família em um casa- desparasitante interno, não é? A E gente cá em desparasitar casa todos os temos nossos animais internamente. animais e crianças, portanto, sim, está tudo desparasitado cá em casa. Quando desparasitam os animais, também se devem desparasitar a vocês mesmos. Com a mesma frequência, já me tinham dito isso, mas com a mesma frequência faz-me confusão todos os meses. É que eu desparasito os meus todos os meses. Certo. Nós, sinceramente, eu não tenho essa noção, que isso vai mais ali para o âmbito das análises clínicas. Ok. Mas eu tenho ideia que não. Eu há pouco tempo até não sei tive se é que 3 em 3 desparasitar a minha meses. miúda e é tipo de X em X meses. Ok. Pois Até porque até em animais tu tens desparasitantes que tu duram mais que um mês. Portanto, para a pessoa é a mesma coisa. Tens um comprimido, tomas aquilo e durante uns 3 ou 4 sim, meses porque está... para nós é um único comprimido, é uma única toma. Sim. Exato. Então, psicologia forense pura e dura de investigação criminal, não tenho, ainda não exerci, portanto não tenho. Agora, dentro daquele espectro que eu falei da psicologia forense, se calhar um dos casos que me assustou mais, ou a altura que me assustou, não bem o caso, mas os vários casos que me assustaram mais foi quando eu estava efetivamente na CPCJ. Vê-se coisas muito, muito, muito feias, muito perigosas, muito, não é? Para que
para que percebam, há um bocadinho a ideia de que a CPCJ é amada fita e que tira, desculpa, eu estava a ver o meu gato, e que tira as crianças aos pais, mas a CPCJ não atua sem a autorização dos pais. Começa logo aí o disclaimer. Mas vemos, eu lembro-me que na altura em que eu comecei na CPCJ foi plena pandemia, 2020, portanto tínhamos que fazer muito mal, porque eles estavam fechados em casa com a família, não é? Não havia aqui a questão das escolas, que muitas vezes são protetores das crianças, não é? Ou pelo menos são sinalizadores. Ter que fazer visitas domiciliares em pleno Covid, em que tu ainda não sabes praticamente nada do Covid, todo mascarado de cabeça aos pés, a entrares em casas que não têm condições muito boas, não é? Claro. E em que às vezes vivem 20 pessoas num T1. Yeah. No meio de uma pandemia é um bocadinho assustador, eu confesso que aquilo foi assustador. E depois houve um caso em específico que eu não, obviamente não posso dar muitos pormenores, mas que tinha sido a zona geográfica em que eu trabalhava tinha uma polícia muito porreira. Era uma polícia que fazia patrulhamento preventivo, ou seja, eles saíam de patrulha, de carro, paravam, saíam para fumar um cigarro, ouviam se havia confusão nos prédios, estavam a ver viam algum boró para ali, iam ver, ou seja, faziam muito trabalho preventivo. Faziam a patrulha, faziam o trabalho que era se fosse Claro, sentido da palavra. Exato. Trabalhavam. Eles não fariam parte daquele... Desculpa. Não fariam parte do programa do policiamento do bairro? Não. Era mesmo patrulha normal. Sim. Mas policiamento de bairro, quer dizer, devia de haver policiamento de bairro em todos os bairros, não é? Porque é o policiamento de proximidade. Há um programa na PSP que é policiamento de proximidade e há polícias que estão designados para essa área que são um bocadinho mais sensíveis. Sim, naquela zona não era PSP, aliás, havia que não é muito comum haver esse patrulhamento, até porque não têm muitos efetivos, mas pronto. Exato. E eles ouvem uma discussão de um prédio e vão ver o que é que se passa e fazem então assim, falam com os vizinhos dizem que é um casal que está muitas vezes a discutir, que tem 2 filhos, em idade de escolaridade primária, abordam o casal. Os vizinhos dizem que acreditavam que era a mulher que era vítima de violência doméstica, mas quando abrem a porta percebem que o homem é que era vítima de violência física. Fazem então a sinalização à CPCJ. Nós recebemos o caso, recebemos a sinalização, isto processa-se assim, nós recebemos a sinalização, informamos por carta as pessoas porque a carta tem que seguir para as pessoas e para o tribunal, ou seja, para o magistrado do Ministério Público que trabalha em consonância connosco, que vamos marcar uma entrevista, que o chamamos em entrevista na comissão, para então podermos entrevistar os pais e depois as crianças e tudo mais. E quando nós chamamos e fazemos depois o contacto telefónico, ou seja, a carta é mais uma formalidade para nos proteger, não é? E percebemos que estamos a falar com uma senhora que se diz ser e que não sabe falar inglês. E nós, não é? Ela lá vem. O que é que se faz nestes casos? Nós temos que pedir um tradutor oficial. Claro. Não é? Vem o tradutor oficial e nós começamos a estranhar, porque a senhora diz-nos que é o... ela vem com o passaporte. Olha! Sem carimbagem nem de entrada nem de saída do país. De nenhum país. E, eu ainda era nova na CPCJ, a minha supervisora ficou com a mãe, eu ainda estive na entrevista, ela fingia que não percebia nada do que a gente falava em português, mas eu sei que ali a certa altura nós dizemos qualquer coisa de nós vamos pôr as crianças noutra sala ou com um telemóvel, ou o que é que foi que nós dissemos, e ela olha e vai a dizer não. E nós, caraças, o que é isto? Conclusão.
Nós dividimos, uma fica com as crianças, outra fica com a mãe e com a tradutora. De facto, um caso muito estranho. Ela diz-nos que se zangou efetivamente com o marido e que estava-se a separar do marido, mas que nós não tínhamos que nos preocupar, que ela não queria o acompanhamento da CPCJ. Quando não querem o acompanhamento, nós temos que enviar a informação para o tribunal e o tribunal depois então decide se acompanha ou não o caso, mas que não queria, não sei o quê. E eu vou ter com as crianças. E percebo que as crianças falam 5 línguas fluentemente. Meto-os a fazer exercícios, jogos, são tipo uns géniozinhos. E pergunto-lhes, não querem brincar com o telemóvel, não sei o quê. Aquilo já estava a demorar imenso tempo para eles se entreterem. Eles, não, nós não temos autorização para mexer em telemóvel. E eu, então... Não, nós só podemos mexer com supervisão e quando entramos em casa metemos os telemóveis numa gaiola que é para não serem, tipo, sinalizados. É uma a gaja era adivinhei. A gaja era what the fuck? Não sabemos quem é, nunca ouvimos. Desapareceram do... Diz? Só falaram com a mulher, com a mãe, nunca falaram com o pai. Nunca, nós nem sabemos se era o pai. Imagina, as crianças só diziam aquilo que estavam instruídas para dizer. Claro. Nunca percebemos, ao fim e ao cabo, qual é que era a nacionalidade dela. A tradutora não quis mais estar ali, porque depois porque ela dizia que era, mas que estava como refugiada política, mas que o país de nacionalidade dela era... mas isto, imagina, isto aconteceu há muitos anos. Isto aconteceu em 2020, 2021, portanto, ainda não tinha estourado a guerra, mas que aquilo era muito estranho, porque ela dizia que era empregada doméstica, mas depois tinha um corpo altamente militar, muito... Os miúdos não andavam na escola? Diz? Os miúdos não andavam na escola? Andavam. Nós pedimos informação à escola, alunos excelentes a tudo, notas máximas a tudo. E qual era a informação que a escola tinha da família? A escola não tem informação nenhuma. A escola é assim, tem informação de que eles têm visto de residência e que, bom, as crianças já tinham documento europeu. Some spy shit. E as crianças nasceram cá em Portugal ou nasceram supostamente lá de onde ela é? Não, nós nunca chegámos a ter acesso aos documentos das crianças, que não nos foi permitido. Eu só me lembro eu estou sentada numa sala com a minha supervisora, com a mulher, a tradutora em videochamada porque Covid. Uhum. Ela dá-me... a minha supervisora era cega, invisual, peço desculpa. Então, ela dá-me o passaporte para eu lhe dizer os dados para ela inserir e, imagina, eu não posso olhar para o lado e dizer, olha isto. Podes fazer aquela cara de... Mas, tipo, o que é que eu faço? Se eu começo a digitar os dados e eu, então, passaporte. E começa a minha orientadora. Estás enganada. Estás-te enganada. E olha, aquilo foi... Deve ser feminino. Ela desapareceu, nós nunca chegámos a conseguir fazer visita à casa, estava combinada, mas ela disse que sim senhora, que a gente podia ir ver a casa. Quando chegámos lá já não estavam na casa, perdemos-lhe o arrasto absoluto, os miúdos também saíram da escola e o tribunal disse-nos para deixar andar. Eu concordo com o Pedro, ela pensou, fui descoberta, vou vazar, tchau. Claro. E foi. Ai, feliz. Não, porque é assim, quem é a CPCJ na fila do pão? Calma, se Claro. falar desse nível de coisas, a CPCJ não é ninguém na fila do pão, não é? Claro, exato. Pá. Mas pronto, isto foi assim um dos casos mais assustadores. Eu confesso que naquele momento eu fiquei assim, eu também enfrento um caso muito a sério. Estás a ver? Tipo, não quero saber mais. É muito isso. Estavas num filme. Espionagem! Não, isso é mesmo um daqueles momentos em que tipo, a ignorância é uma benção. É a melhor coisa. É uma benção, exato. Mas a vai ali. Isso foi assim um dos mais interessantes.
Agora, os mais fáceis ou os mais gratificantes é quando tu tens, já na parte social e comunitária da Forense, tu tens pessoas, sei lá, por exemplo, foram subsídio-dependentes a vida toda, e que isto é uma coisa, os famosos RSIs, não é? E que isto normalmente é uma coisa intergeracional, ou seja, runs in a family, e que consegues quebrar o ciclo. Meu, isso é quando tu tens pessoas a ligarem-te, tipo, epá, obrigada por me ter ajudado, porque finalmente tenho gosto em sair de casa e ir trabalhar. Epá, isso é do caraças, porque isso foi outra experiência. Pronto, foi uma experiência profissional que eu tive mais recentemente, em que trabalhava num projeto de intervenção comunitária em vários bairros sociais, um dos maiores bairros de lata do país, que na altura estava a ser demolido ilegalmente pela Câmara. Ilegalmente, quer dizer, se calhar era legalmente, mas as pessoas não eram informadas. As pessoas saíam para ir trabalhar e quando chegavam não tinham casa. E teres, tipo, a comissão de moradores a ligar-te e a dizer, tipo, doutora, venha a correr porque a gente não sabe o que é que há de fazer, os putos do bairro estão todos a atirar pedras à polícia. E tu vais ali fazer o trabalho de mediador. E tu podes dizer, o que é que isto tem a ver com crime? Pá, tudo. É aí que vai começar. É pá, tudo, percebes? E se calhar são assim dos casos mais marcantes, tanto pela negativa como pela positiva, mas é muito isso. E depois é as crianças, estou como a Melissa. Eu felizmente não vejo isso, mas posso dizer que ainda no ano passado vi uma criança de primeiro ano de escolaridade a ser expulso da escola porque surtou numa aula e espancou uma data de colegas, mandou uma data de colegas para a Estefânia e ele teve que ser expulso e está a fazer homeschool. Primeiro ano? Sim, 6 anos. Uau. De agarrarem mesas e para cima de colegas. Virá-las ao contrário, caraças. Portanto, tu tens em todas as idades. E vocês falam muitas vezes de uma coisa, desculpa, agora isto é uma coisa quando eu estou a ouvir os episódios, às vezes me dá vontade de falar. Que é a discussão entre o psicopata é nascido ou é criado. Sim! Yes. É biopsicossocial. Ou seja, é tridimensional. Tem a parte biológica, há efetivamente muitas psicopatologias que vêm na genética, mas são mais patologias de humor, como os esquizoides, as esquizofrenias, enfim. As neurodivergências também vêm muito de parte genética. Depois é uma parte psique, ou seja, biopsico, é a parte da sua formação de personalidade. A formação de personalidade normalmente assenta no período da adolescência, não é? E depois é efetivamente o contexto social, quando perguntam. Eu lembro-me que a primeira aula de faculdade que eu tive com a professora Maria Louro, que hoje em dia é uma comentadora criminal e perita forense na televisão, a primeira aula que eu tive com ela pergunta, um auditório cheio, e ela pergunta, qual de vocês é que era capaz de matar? E começam, se fizessem mal à minha mãe, e o outro, se for em legítima defesa, e o outro, se me atacarem. E ela diz, todos. Claro. Você não se lembrou no episódio da que a Catarina falou de um homem que pegou fogo no elevador à família? Sim. Que lhe disse, Catarina, tu nunca tiveste vontade de queimar ninguém vivo. E foi tipo, já. Se calhar. Qualquer pessoa pode matar, obviamente. Agora só uma coisa. Pensamentos que te passam na cabeça constante. Não, e todos nós podemos, claro, por um motivo ou outro, chegarmos a essa situação limite e agir. Nós somos uma panela de pressão, há um dia que ela rebenta. Claro. E ainda por cima. Esperemos que não. Esperemos que vamos levantando o pipo. Ainda por cima somos millennials. Se tu pões numa balança pagar a renda ou prisão viver grátis. Quando o Pedro diz no episódio assim, somos tão millennials que já pensamos, morreu, mas ao menos a casa está paga. Exato. É que é mesmo assim. Ok, agora uma coisa, Melissa, vou só aqui uma vez mais à Cuca, ok? Porque tu tens aí uma historiazinha para nos contar.
que, ok, então tu vais ter aqui o teu momento de prota, ok? Já tá? Quero ouvir. Claro, mas primeiro vou já acabar contigo para depois ir para ela e a gente encerra. Vou já Tá? acabar contigo. Então, para comentar, eu ontem, como eu tinha dito, tive com o psicólogo e disse-lhe, olha lá, ¿qué pregunta harías tú a una compañera para joderla? Una pregunta, ¡puah! ¿Sabes? Não, não disse isso. Não no sentido literal, é que eu ia te responder. Não. O meu psicólogo é maricón também. É 2024, 25, desculpa. Toda a gente é maricón até prova em contrário. É o contrário de Exato, não é o contrário, exatamente. Há uma teoria de que nós todos somos bissexuais. Sim, há essa teoria, sim. A pergunta que ele me disse para fazer, e eu fiquei tipo, epá, que boa pergunta, olha tu, man. Sabes qual é? Como é que tu lidas com a mentira? Ui! Ou seja, explico. Porque, como ele me explicou a mim, se tu tens um paciente que é uma criança, sabes que a criança está a mentir porque há alguma coisa que a perturba e não quer falar sobre isso. Uhum. Se tu tens um adulto... Claro, e se tu tens um adulto, pode haver mais transfundo aí de trás, não é? Mas agora, quando tu estás no entorno de psicologia criminal, ou uma coisa assim, ou forense, como é que tu lidas com essa mentira? Tu sabes que essa mentira está aí... Utilizamos-la. A mentira é útil em psicologia forense. Sim. Conta tudo. A mentira é muito útil em psicologia forense, porque a mentira diz-nos às vezes muito mais do que a verdade. Olha. Por várias razões. Primeiro, tu tens há uma forma fácil de detectar uma mentira, por exemplo, em técnicas de interrogatório, que é pedir à pessoa para contar a história ao contrário. Em vez de perguntares à pessoa... Olha, eu podia até não ser culpado, mas se me pedem para contar ao contrário, já estou dentro. Pedro, é assim. Me prendes que eu sou bandido. Toma! Não, em vez de tu perguntares à pessoa, então, mas o que é que tu fizeste desde que acordaste até que adormeceste? Então, mas espera, tu deitaste às 11, ok. Então, mas antes de deitares, o que é que fizeste antes? E antes, sabes? Se calhar aí nas entrelinhas apanham ali uma coisinha ou outra que... Isso nesse sentido, é útil para destruir. Para desconstruir. Agora, no que é que a mentira é útil? Porque a mentira me enganas, por exemplo, é uma das razões, não é? Aquela história do a brincar, não é? Exato. Entre broma e broma, a verdade assoma. Adoro a versão espanhola, é muito mais elegante. É muito mais polida que a nossa. Muito mais. Pronto, a mentira é útil. É claro que a mentira pode irritar o psicólogo ou o perito. Não tanto a mentira, mas quando nos tomam por parvos. Percebes? A tentativa de, exato. Sim, porque uma coisa é tu perceberes a mentira num testemunho de uma vítima, que normalmente ou é vergonha, ou é medo de que seja ainda pior, exato. Ou é sentimentos de culpabilização, e tu consegues desconstruir a partir daí, tu vais pescando, não é? Isso no caso da vítima. No caso do agressor, depende do tipo de agressor ou depende do tipo de personalidade do agressor. Se tu estiveres a lidar com um psicopata narcísico, imagina, é muito difícil que tu no testemunho consigas perceber o que é mentira ou o que é verdade. Tu vais ter que aceitar e jogar com aquilo que te dão. Claro. E relativizar, e para já não podes, ao contrário do que eu dizia há bocado da clínica, tu aí não podes levar a tua emoção para ali, não é? Porque senão eu acho que ninguém gosta que lhe mintam, não é? Claro. Exato. Que lhe metam, isso já. Que lhe metam! Que lhe mintam, acho que ninguém gosta. E pronto. E é isso. Como é que eu lido com a mentira? Se for em contexto com criança, olha, ainda hoje tive uma sessão com uma criança que me estava a mentir e que mente muito.
e que eu o confrontei com a mentira. Para já é isso, é confrontar com a mentira. É quando nós percebemos que é mentira e confrontar com a mentira e esperar que a pessoa nos devolva. É quebrar a pessoa. Depois também tens que ter os cojones, ou os ovários e as trompas de falópio para quebrar a pessoa, não é? E tens várias técnicas. Tens essa técnica do pedir para contar ao contrário, de confrontar com outras circunstâncias. Podes utilizar a mentira para perceber, porque na psicologia forense nós dizemos que há vários tipos de discurso, não é? E um dos discursos é o discurso não... Tens o discurso não verbal, o discurso direto, o discurso verbal, a mensagem oculta, tens uma série de discursos. E a mentira também é um dos discursos e também é importante para perceberes o que é que aquilo te está a querer dizer, porque é que é importante que aquela pessoa te queira, ou porque é que aquela pessoa te quer passar aquela informação. Porque uma coisa é a pessoa dizer eu não digo nada. Claro. E isso é o mais fodido que tu tens, é quando algum entrevistado não abre a boca por nada. E tens pessoas que são capazes de estar horas sem abrir a boca por nada, não é? Não tens como ler, não tens o que ler. E isso é muito pior do que a mentira. E em técnicas de interrogatório, então, vocês já falaram em alguns casos disso, da questão de ser questionável, estarem horas e horas e horas em interrogatório, mas é assim, se nós fôssemos todos moralmente perfeitos e se a coisa funcionasse assim, também não havia crime. Portanto, claro, exato. Pois, exato. Estavas desempregada. Olha lá, Exato. e nunca, assim, nesses casos em que a pessoa não fala ou que a pessoa não para de mentir, não tens vontade de pegar no livro e atirar-lhe à cara e dizer, desperta, caralho! Sim, e às vezes na mesa. Ainda, pá. Às vezes, opá, imagina, eu ser psicóloga é tu seres bué das cenas. Ainda no outro dia vi um meme que dizia isso, que é, há um psicólogo, ouvi uma história, um testemunho de um psicólogo que se safou de ser atacado por um gajo que estava num surto psicótico porque lhe fez Fez um quê? Eu vi. Fez no feitiço de Harry Potter. Um feitiço de Harry Potter? Sim! Petrificou. Petrificou os totalos. Me encanta. Sim. Opá, Pedro, se és psicóloga, tu achas que tu és o pior caso do teu psicólogo? Não é? Não, definitivamente não. Não, eu sou dos melhores. Sou dos melhores. Para que tu saibas, só para estás a dizer isso, ele disse-me há um mês atrás que eu até queria deixar de ir, porque eu estou maravilhoso. E eu disse não. Eu disse não. Vamos continuar, não vai ser que amanhã eu esteja louca perdida. Não. Estás nessa fase. Exato. Estás nessa fase. De quê? Dependência do psicólogo. Não. Eu agora vou só uma vez por mês. É tipo ver um amigo. É como se fosse tomar um café. Vai dizer, olha, aconteceu isto, aquilo, tal. Olha, também vou uma vez por mês e queria eu livrar-me e ela não me deixa. É porque não estás bem. Tu ficas aqui. Tu ficas aqui. Mas para acabar e para ouvirmos, a Melissa não abre mais a boca. Dá vontade de dar com o livro? Dá. Se às vezes dás, depende do contexto. Normalmente... Eu estou farta! Normalmente, numa primeira etapa, é claro que isto não é o que diz o código, não é? O que diz o código é o cliente não quer falar, não fala. Claro. O código diz não. A gente respeita o silêncio. Mas imagina, ou tu, numa primeira fase, depende, claro, se estás numa avaliação forense, foda-se, não fala, tu esperas que passe o tempo de não falar, olha, o que vai acontecer caso não fale é isto, não quer falar, não. Ok, comunicas ao tribunal, não quis falar, não foi possível fazer a perícia. Pronto, agora num caso de acompanhamento, obviamente que uma primeira abordagem é, não quer falar, tudo bem, porque há acompanhamentos de psicoterapia que são coercivos. Nem toda a gente que está no psicólogo está por vontade própria. Claro. Sabemos isso, não é? Pronto. Não quer falar, não fala. Olha, até me dá jeito, é uma hora que eu estou aqui a trabalhar no computador enquanto você está aí calado. Você tem que cumprir este horário. Não sai daí, temos pena. Imaginas, Catarina, imaginas a Beatriz tipo a ver reels no Instagram e diz olha aqui, Vou ouvir o podcast. Queres falar sobre isso? Não confirmo nem desminto, quero proteger o meu réu primário.
Epá, tudo depende dos contextos. Vamos perceber que eu já trabalhei em bairro, é ires para o bairro e sentar-te à porta da escada das pessoas, se for preciso, com o pessoal todo a fumar ganzas à tua volta e tu estás ali embora e vamos conversar e não sei o quê. Tudo depende do contexto. Agora, essa questão de dar o murro na mesa, às vezes tens que dar. Tens que confrontar. Às vezes o terapeuta tem que confrontar a pessoa. Claro, tem que ler a pessoa, tem que perceber a pessoa que está à frente. Pá, e às vezes tens que arriscar, às vezes corre bem, às vezes corre mal. Sim, ainda ontem dei uma alta. Ainda ontem dei uma alta porque percebi que não foi possível estabelecer relação terapêutica. Isso não é e foi isso que eu expliquei às pessoas. Se não foi possível estabelecer relação terapêutica, não vale a pena. Não vale a pena. Yeah. Exato. Pronto, e é isto. A minha psicóloga bate-me com a mão na mesa muita vez. Ela diz: Catarina, acorda para a vida. Gosto dessa. Abre os olhos. Não, a minha é tough love, mas eu também estou com ela há quase 7 anos. Minha filha vai fazer 7 anos, há quase 7 anos que eu estou com ela. Então é nós não somos, tal como tu não és a mesma amiga da Maria, da Joana e da Joaquina e do Pedro que és com este Pedro, pá, nós também não somos o mesmo terapeuta para todas as... Exato, exatamente. O meu é muito fofinho, é muito subtil. Ainda ontem ele disse-me, e isto e aquilo e o outro. E eu, até fiquei sem resposta e digo, olha, agora que tu dizes, e ele diz, sim. Eu estou a ver o que tu estás a fazer. Comigo não fazes estas coisas. E olha que é muito difícil psicólogos fazerem terapia, digo-te já. Hombre. É bem difícil. É bem difícil tu saíres do papel de... E não estás tipo, eu estou a ver o que é que tu me estás a fazer. Exato. É difícil não estar a ler as pessoas a toda hora. Exato, estou muito contente com o meu Angel. Um besito para ti. Um besito, Angel, eu também estou muito contente contigo. Gracias. E nada. Já sabe. E nada. Melissa. Lisa, vou te contar uma história. Exato. Diga uma coisa, em questão de tempo. Querem a história curta, mais ou menos, ou longa? Ai, amiga, por mim tu fala um bocado, não tem problema nenhum. Estou tranquila. Como queiras. Pronto, então é assim, eu tenho uma história para vos contar, porque eu conheci um alegado homicida. E vocês... espera, eu não te ouvi, porque se cortou. Não ouviste? Não, conta-me. Estava a dizer que eu conheci um alegado homicida. Diz-me agora assim outra vez. Oh my God! Ai. Espera, diz uma terceira vez para a Catarina editar. E vamos reagir todos. Eu já estou a ter a sua chamada. Exato, já está. Então, bora. Vou-vos contar a história de um alegado homicida que eu conheci pessoalmente. Olha! Me quedo muerta. Muerta me quedo. Assim quase ficava eu quando soube. Então, pois... Então, eu estudei em Gandra e eu tenho que vos fazer assim aqui um pequeno resumo para vocês perceberem a minha relação de proximidade com a pessoa. Eu estudei em Gandra e posso falar abertamente disto porque está na comunicação social. Foi até recentemente à TVI, por isso. Eu estudei... Como não? E aonde? A RTP? Então, eu estudei em Gandra e pertencia à praxe enquanto caloira numa de conhecer e relacionar-me com pessoas, se bem que não gostava propriamente daquele universo, mas nós tínhamos uma chamada família de praxe. O que é que isto era? Eu tinha uma madrinha e essa madrinha tinha um padrinho e depois havia afilhados e então nós formávamos uma família, ok? Então esse homicida... É como as drag queens. Exato. Esse alegado homicida fazia parte da minha família de praxe. Ainda pá. Ou seja, a minha madrinha tinha um padrinho e esse padrinho dela também era o padrinho desse alegado homicida. E nós... Ele era teu tio de praxe. Exatamente, ele era meu tio de praxe, apesar de sermos caloiros juntos. Nós entramos na faculdade no mesmo ano, éramos caloiros juntos, andávamos na praxe juntos, não éramos, era do mesmo curso. Eu era da anatomia e ele era do quê? Conseguem adivinhar o curso dele?
Medicina. Psicologia. Ciências forenses. Ai, claro! Amiga. Eu estou a tentar ir ao meu portfólio de qual é que foi o homicídio de ciências forenses que... Então, um belo dia, assim, fim de semana ou férias, já não me lembro bem, ali por junho, estava eu em casa com os meus pais e está lá o jornal lá em casa pousado e eu vou ler o jornal e está lá a fotografia, capa desse meu colega tio de praxe, que vocês quiserem chamar, alegado estudante de ciências forenses, alegadamente matou a tia. E eu entrei em choque. E eu, oh mãe, eu conheço! Nós estivemos juntos na sexta-feira passada num jantar. Ele sentou-se ao meu lado. E eu, meu Deus, isto não está a acontecer. Entretanto, fui ler a notícia. Então tinha sido encontrada a tia dele morta em casa. Supostamente a tia dele tinha sido assassinada a algures entre 29 de março a 30 de março, ali na madrugada. Mas só passado 1 mês e meio é que a PJ foi falar com ele. Ou seja, os vizinhos encontraram-na, passado uns dias, ela morreu algures entre 29 a 30 de março, só foi encontrada dia 12 de abril. Já em estado de composição. Pivete. Pois, foi isso que deu o alerta aos vizinhos, foi mesmo o cheiro. E porque os vizinhos olha, já não há muito tempo. Não vou dizer nada. Continua. Continua. Então, os vizinhos estranharam, entretanto tinha sido, a Páscoa foi naquela altura, naqueles fins de semana, os vizinhos acharam que ela poderia ter ido a Lisboa a estar com a família, mas depois começaram a desconfiar do cheiro. E então encontraram a senhora morta com sinais evidentes de violência. Uhum. Ela tinha sido espancada, com paus, esfaqueada, havia sangue, a casa estava remexida. E a PJ começou a investigar e começou a tentar perceber o que é que poderia ter acontecido. E então, qual foi a primeira suspeita da PJ? A primeira, e que eu saiba, única da suspeita da PJ, foi um sobrinho, que era esse tal meu colega. Esse sobrinho, pelos vistos, havia umas desavenças familiares entre a mãe dele e a tia, que seriam irmãs, penso eu. Terrenos. Terrenos, heranças, não sei porque... casas, heranças... Porque havia esta mãe e esta tia e havia uma avó acamada que estava com o meu colega e a mãe. Então, as desavenças, não sei muito bem quais eram as desavenças. Então a PJ foi investigar. E então chamam-no para as instalações, a ele e à mãe. E ele, estudante de Ciências Forenses e Criminais, vamos reter neste facto. Começou a ser ouvido, houve o interrogatório que durou horas e horas e horas, até que, às páginas tantas, ele confessa o crime. Olha. Ai, ela confessou! Ele confessa o crime, diz que sim, foi ele que matou a tia, e no dia a seguir vai com a PJ fazer a reconstituição à casa da tia. E faz a reconstituição, diz o que é que aconteceu, o que é que ele fez, o que é que não fez. No dia a seguir à reconstituição, ou seja, terceiro dia, ele tem direito a um advogado. Só aqui é que ele fala com um advogado. Esteve este tempo todo a ser ouvido, a fazer reconstituição sem advogado. O advogado vai falar com ele, o que é que ele diz? Não aprendeu nada no curso. Nada, zero bola. Zero. É uma sério. O que é que ele diz ao advogado? Eu não matei a minha tia. Eu só confessei porque queria que a minha mãe fosse embora rapidamente para casa, tomar conta da minha avó. E a PJ deu-me assim umas certas sugestões, senti-me ameaçado e toda a reconstituição que eu fiz foi com base naquilo que eu vi e naquilo que eles me foram sugerindo. Olha, isto está aqui, se calhar deixaste cair, ou olha, o que é que podes ter feito aqui? Olha! Mãe do céu! Foi preso
ficou a aguardar julgamento preso. E, entretanto, há um julgamento. Logo de início foi-lhe negada a pulseira eletrónica, qualquer medida para aguardar julgamento em casa foi-lhe sempre negado, e o que lhe dizem é por 2 motivos. Porque há um alarme social, porque isto, entretanto, já estava nos mídia, e ele era estudante e toda a gente na faculdade já sabia o que é que se passava, mas havia um relatório social e havia os testemunhos de nós, colegas da faculdade, que indicavam o contrário. Sim, ele era, apesar de nós termos sido calouros juntos, ele era mais velho que eu. Eu fui para a faculdade com 18 anos, ele já teria 23, 24 anos na altura disso. Mas ele era uma pessoa muito, muito pacata. A imagem que eu tenho dele era de um homem grande, bem constituído, mas extremamente sossegado, pacato nos nossos jantares de praxe, extremamente sossegado. E então não havia nada que indicasse que ele pudesse fugir ou que toda a gente tinha uma boa impressão. Aparentemente, olha, estava tudo bem até que um dia o avião caiu. O avião caiu, exato. Havia vários testemunhos, pronto. E depois também havia, o Ministério Público alegou todo um perigo de continuação da atividade criminosa, porque ele ia voltar para a casa da mãe e da avó acamada, então deviam achar que ele ia para casa e ia acabar de matar a família, não sei. Uau. Durante este julgamento, o que é que se apurou? Apurou-se que, na hora do crime, ele estaria aonde? Na faculdade. Sim. Olha. Então, durante o julgamento, apurou-se que ele estaria lá em Gandra, teria sido também roubado cartões de crédito da idosa, mas na hora que aqueles cartões foram movimentados, ele estava em aula e foi ouvido um professor. Um professor, a nossa faculdade, porque supostamente nessa altura ele estaria em aula e há um registro da presença dele em aula. Olha. O que é que o juiz diz? Mas o professor não sabe se foi ele que assinou, pode ter sido outro colega. E o professor diz-lhe que não, que ele confirma as assinaturas que lá estão. O juiz também volta a insinuar que pode ter sido tudo fabricado na secretaria. Mas pronto, prova-se que ele tem movimentos na faculdade, que ele faz chamadas com o telemóvel dele na faculdade, que ele utiliza o seu cartão na caixa multibanco da faculdade, que o carro dele circula de Gandra para o Porto, sendo que o crime foi em Famalicão, e nada disto bate certo. Mas mesmo assim ele é julgado e condenado a 20 anos por homicídio qualificado. Tudo porque ele tinha confessado. Apesar de todas estas evidências de que ele estaria em Gandra, a mais de 40 km do local, ele é na mesma condenado. É estranho, porque a confissão não tem esse valor em interrogatório, ou seja, em tribunal é que tem valor a confissão. Pois. Mais peso, eu não tive acesso ao acórdão, eu não sei o que é que mais lá foi dito. Aquilo que eu tenho acesso, e é isto que eu estou a dizer neste momento, é o que está na comunicação social. Mas a verdade é que ele foi condenado inicialmente a 20 anos por homicídio qualificado pelo Tribunal de Famalicão. Mais tarde, o Tribunal da Relação de Guimarães baixou a pena para 12 anos. E aqui está ele, estamos em 2012, e aqui está ele preso. Até que, em 2014, passado 2 anos, cerca de 1 ano e meio, em outubro de 2014, há um senhor que vai até à GNR de São Turcato, em Guimarães, e diz: eu não aguento mais, eu tenho uma bomba a explodir dentro de mim, foram 3 anos a ser chantageado pela minha mulher, mas eu tenho que dizer a verdade. Fui eu que matei aquela senhora em João de Famalicão. E além dela, eu ainda matei mais outra. What? Dead. Muerta me quedo. Pois é. Então, esse senhor confessou não só a morte da tia do meu colega, confessou também uma outra.
Entretanto, acho que já havia todo um processo em relação à outra senhora. Entretanto, reabriu-se o processo do meu colega. E houve um segundo julgamento para o meu colega, para esta pessoa que vai confessar e para a sua esposa. Porque ele diz que fez tudo em conluio com a mulher. Com a mulher, exato. Mas eles conheciam a velhota de onde? Ai, desculpa, já estou com medo. Aí é que está. Eles conheciam esta velhota porquê? Porque era vizinha da frente deles. Eles moravam em frente. A senhora acho que morava no primeiro direito. Não, a senhora morava no primeiro esquerdo, eles moravam no primeiro direito. E então ele diz que houve um certo dia que estava desesperado, faltava dinheiro lá em casa, tinham que pagar contas e foi pressionado pela mulher. E então foi lá bater à porta da idosa. Como eram vizinhos, a idosa à partida deveria conhecê-los, não é? Abriu a porta e aconteceu o que aconteceu. Então há o segundo julgamento destas 3 pessoas. Neste julgamento o Armindo foi absolvido, que é o meu colega, mas os outros 2 foram condenados. Bien. E é aqui que se... E quando é que vocês acham que isto aconteceu? Acham que foi assim logo, confesso e o outro vai-se embora? Não. Era tão bom que fosse assim. O meu colega esteve preso 914 dias. Além da confissão dele? O período todo. O período todo. Depois do outro ter confessado, ele ficou ainda mais 2 meses. O outro confessa e ele só passado 2 meses é que é libertado. Isto em dezembro de 2014. Ainda foi a tempo, penso eu, de passar o Natal com a família. Sendo que, entretanto, ele processou o Estado português. Bien. E... Sim, claro. Isso faz parte do... Ele acho que até pediu uma indemnização maior, mas daquilo que eu li, ele terá recebido cerca de 62 mil euros de indemnização. Isso não dá nem para um T1, pá. Isso não serve. Tens que fazer as contas ao ordenado mínimo por mês que ele teve lá preso. Ia, que merda. Ordenado, porque ele não tinha ainda profissão, ainda era estudante, não é? Era estudante, exatamente. Daquilo que me parece, eu acho que ele nunca chegou a terminar o curso, ou se terminou. Eu lembro-me que depois de ele ter sido libertado, ele voltou para a faculdade. Porque isto foi logo no nosso primeiro ano, penso eu, primeiro, segundo ano, e eu lembro-me de já estar a acabar o curso quando ele aparece novamente, quando ele é libertado. Ora, se isto foi no primeiro, segundo ano dele, ele perdeu tempo, não é? Teve que voltar a repetir. Voltar a fazer, não é? Por isso eu não tenho a certeza se ele terminou o curso ou não, porque, entretanto, eu terminei o meu, fui-me embora, e eu não sei se ele... penso que ainda terá ficado, não tenho a certeza se acabou ou não, mas a verdade é que ele não está a exercer a profissão que queria e não está a exercer aquilo que estudou. E neste momento, daquilo que eu vi em entrevistas, ele agora penso que seja segurança e andou a estudar e a vida foi-lhe desgraçada e afinal... Coitado. Isso faz-me lembrar um bocadinho, quer dizer, não tem nada, então tem a ver, porque tu começaste com a história da praxe. Sim. Eu faço parte das praxes da praxe da Lusófona. Sim. A veterana. Não, eu já sou veteraníssima, ou seja, já... Enfim, já passei essas etapas. Ela agora já é tatarabuela. Sou tatarabuela. Mas é que sou tatarabuela. Mas eu sempre fui um membro muito ativo mesmo, e pá, respeito toda a gente que é contra, percebo, mas pá, respeitem-me também, não é? Eu estava dentro da seita, como se costuma dizer, e vivia muito aquilo, vivia aquilo a 200% e estava lá na altura em que aconteceu todo o caso de Meco, não é? E... Ainda ontem eu vi, um podcast brasileiro que falou sobre esse caso. Eu não consigo. Epá, sou-te muito honesta, não consigo ouvir episódios sobre, irrita-me solenemente, porque há muita coisa que é totalmente fantasioso, daquilo
Pá, eu não estava lá naquele fim de semana, obviamente, senão não estaria aqui, não é? Mas quem pertenceu à praxe tem uma certa noção das coisas, não é? E quem pertenceu àquela... Sim. Eu não pertencia àquela, eu pertencia à minha praxe, da minha faculdade. A praxe no Porto, pelo aquilo que eu sei, também não é flor que se cheira. Não sei se naquela em que tu andavas ainda davam as colheradas nos nós dos dedos. Sim. Eu posso dizer que a minha praxe... Nos nós dos dedos? Não. E vou explicar porquê. A minha praxe pertence à praxe do Porto. Nós vimos fazer a queima do Porto. Nós vimos para cá. São um politécnico, é isso? Sim, é CESPO, tem a Escola Superior, tem o Instituto Politécnico, tem o Instituto Universitário, porque temos cursos nas duas partes. E a nossa praxe era extremamente física. Extremamente física. Extremamente física ao ponto disso que ela está a dizer. Nós tínhamos uma coisa que se chamava a trupe. A trupe era o tribunal. A trupe era o tribunal de praxe. E nós íamos a trupe por 2 motivos. Por tudo e por nada. Pá, mas isso também é palhaçada. Sim. Na praxe é palhaçada. Eu acho que só a minha praxe é que era boa. Sabe, eu sou um bocado... E a nossa praxe era extremamente física e... Por isso é que eu só andei lá no primeiro ano. Eu não desisti da praxe. Sim, eu não desisti da praxe. Fiz sempre parte disso, mas... Como caloira cumpri os requisitos todos e fiz isso tudo, mas depois quando chegou a minha altura de praxar, eu disse não, eu não vou fazer aquilo que me fizeram a mim, recuso-me. Epá, se nem essa é que te fizeram mal, estás a ver, a merda é essa. Isto só para explicar muito rapidamente, eu prometo não vos tomo mais tempo. O porquê é que aquilo me fez lembrar? Porque quando o Dux volta a aparecer, não foi na faculdade, ele nunca mais voltou à faculdade, por razões óbvias. Para desmistificar aqui um bocadinho da questão da praxe, não pensem que eu sou uma fanática ou uma doente mental. Somos todos doentes mentais, mas enfim. Eu andava num curso de psicologia. A nossa praxe não era em conjunto com outros cursos, cada curso tinha a sua identidade. E o que a minha praxe se pautava, nós tínhamos eles diziam que eram os 3 nãos da praxe, eu acho que são 5, que é não há sexualidade, não há clube, não há partido político, não há raça e não há religião. Ponto. O que é que isto quer dizer? Que toda a gente que estava dentro daquele grupo, fosse caloiro, fosse doutor, fosse veterano, fosse o que fosse, ninguém podia tratar de forma diferente ninguém podia trazer à conversa essas suas questões. Certo. Pronto. E nós éramos uma praxe de psicologia que o nosso objetivo era aqueles calores que chegavam com a garimpa bué alta, eu sou o maior, e ainda por cima numa faculdade privada, que era o que era, que aquilo parecia o ATL, era o que a gente dizia que aquilo era o ATL dos adultos. Pá, aquela merda era festa de manhã à noite. Era baixar a garimpa àqueles que vêm com a garimpa muito alta e aqueles putos que vêm do secundário muito tímidos, muito introvertidos, muito cabisbaixo, era levantar-lhes o astral. Posso dizer que nós temos regras como nós chamávamos a porno shit, que é não há cá praxe que se mostre simulações, pernas, que se faça nada disso, era completamente proibido. Não há ninguém a ficar bêbado enquanto estamos em praxe. Ponto. Não há. Drogas então, muito menos. Não, mas isto para tu perceberes a diferença de contexto. Era muito rígido, sim. Eu lembro-me, desculpa interromper, mas eu lembro-me quando eu fui para Chade e foi num curso de fotografia numa escola profissional, os padrinhos levaram os afilhados todos para ir para Bagasas. Lá para as escadas ao lado da escola. Sempre que o pessoal das artes é fixe. Depois de nos fazerem atravessar passadeiras de joelhos e tipo cenas assim. Não, zero. Para tu teres noção, na minha praxe é proibido um caloiro ir, imagina, estão num dia de praxe, sei lá, um rally, um evento, que seja, é proibido. Qualquer que seja o caloiro, ir para o metro sozinho ou para o autocarro sozinho, vai sempre uma pessoa mais velha levá-lo. Nós íamos todos amarrados uns aos outros. Também não amarrávamos ninguém. Não, tipo, calma. Nós tínhamos tipo uma fita que tipo juntava assim os nossos pulsos, tipo uns atrás dos outros, e íamos em fila e atravessávamos o... Catarina, tens aí uma oportunidade de denúncia, aproveita. Mas já tinha tempo, eu tinha escrevê-lo.
Olha, mas agora a parte de Ok, juízo, Ana. não interessa. A nossa praxe era de facto muito rígida e muitas outras merdas, mas nunca fizemos mal a ninguém fisicamente. A questão era, o que nós nos pautávamos nós não somos um curso de desporto, somos um curso de psicologia, portanto aqui o que interessa é testar os nossos limites emocionais e mentais. Mas isto para dar a parte de juízo. O que a comunicação social não fala sobre o caso do Meco é o que é que todos os outros atores secundários sofreram. Eu tive a mina cara em pleno CMTV, eu que não tenho nada a ver com aquela merda, tive a minha cara em pleno CMTV a chorar e a dizerem praxe mata em Rodapé. What the fuck? Yeah. Praxe mata e pumba a minha cara. E eu, como? Epá, desculpem as palavrões, mas foi as ameaças de bomba que recebemos na faculdade, malucos que entravam pela faculdade armados conseguiam infiltrar-se nas aulas e ameaçavam facas e não sei o quê. Eu tentaram-me atropelar a caminho do velório de das vítimas do Meco. Eu ia trajada com uma coroa de flores na mão e há um gajo que acelera para cima de mim e diz: vê lá se não és a próxima. Pá, e isto era o nosso dia-a-dia. A levarmos com pedras da calçada na rua cada vez que andávamos trajados. Puta. Epá, imagina, nós éramos só putos numa faculdade. Isso é ridículo. A querer ver a nossa experiência. É que, hoje em dia, olhando para trás, enquanto adulta, não é? Pá, nós éramos miúdos, meu. Foi uma merda o que aconteceu. Foi uma desgraça. Foi. O que é que aconteceu? Não sei. Só quem lá estava é cá de saber. E acabou a conversa. Agora, todo o terrorismo que aconteceu nos alunos, principalmente daquela... Catarina e Pedro, para vocês terem uma noção, e Melissa, nos anos seguintes àquilo acontecer, durante 3 ou 4 anos seguintes, nós não conseguíamos estar em praxe na rua. Para já, a praxe que era aceite na faculdade deixou de ser. Os funcionários começaram a pedir... Diz? Foi suspensa? Não foi suspensa, foi proibida. Principalmente no meu curso, porque achavam que o meu curso, que não tinha nada a ver com aquilo, enfim, éramos proibidos de ir à casa de banho trajados. Ok. Porque não queriam que a faculdade fosse conotada à praxe. Ela já foi. Lamento. Já aconteceu. Tínhamos polícia cada vez que estávamos em praxe que iam ter com os putos e perguntavam assim: eles não vos estão a magoar, ou eles não vos estão a fazer mal, para não? É que eles recebemos uma denúncia que eles são da lusófona. Ou tínhamos jornalistas infiltrados a fazerem-se passar por caloiros. O que é ridículo. Porque estava na cara que não eram caloiros. Não é? Puta que pariu. Mas que triste. Não estou a perceber o filme que aquela brincadeira foi. Agradecer muito a vocês as duas. Obrigada. Sim. Foi um convite muito bom. Gostei muito de estar aqui a conversar com vocês. Também muito. E de ouvir as vossas histórias. E sou muito agradecida. Eu sei que eu não vos respondo às mensagens, vocês falam com o Pedro, mas eu sou igualmente agradecida pelo. Nós fingimos que também estás lá. Sim. Não, mas olha que muitas vezes eu envio à Catarina, tipo, Catarina, vai ver o chat para ver o que está a acontecer. Sim, ou seja, não é que eu esteja lá, mas o Pedro manda do tipo, olha aqui, eu estou a par da situação. Ok. Obviamente. Portanto, quando dizem olá Pedro, a Catarina está ali implícita já. Claro, Eu só digo olá Pedro porque percebo logo que estou a falar com ela. É que ele está a escrever portunhol, obviamente. Exato. É nada. Coisas. Miúda, pá! Besitos guapas! Não, espera, só uma coisa mais. Ainda que vocês estejam aqui, muitos perlimpimpins, sigam, follows, likes, sininhos, comentários. TikTok? Hã? Vamos tratar o TikTok um dia. Vamos tratar o TikTok um dia. Sim. E Licor Beirão. Exato, Beirão, onde estás tu? É isso mesmo. Licor Beirão. Estás a falhar. Continuas a falhar, não estou. Já são 2 vezes que eu me lembro do que aqui ia dizer e são 2 vezes que eu já me esqueci do que aqui ia dizer. Mas ok, está tudo fixe. Olha, nada. Espera. As pessoas estão a ouvir. Espero que vocês tenham gostado deste episódio diferente e que tenham aprendido muitas coisas como nós aprendemos. Obviamente.
E nada, e isso num futuro a gente vir que tem que se fazer mais, a gente faz mais, sem dúvida alguma. A gente faz mais. Nem que seja só para a gente vos ouvir de camarote e estar ali tipo a comentar os casos. Tipo, também. Exato. Comentadoras! Não, epá, e Nós mais somos comentadoras! Exatamente. E mais malta que haja para aí, sei lá, só ver para aí GNRs que querem vir falar com a gente, Exato. ou PSPs ou coisas assim. Posso dizer que o meu pai é polícia? Podes. Sim. Um dia falamos com o pai da Melissa, pronto. Tal e qual. Quiserem Nada. um advogado, também se arranja. O quê? O quê? Quiserem um advogado, também se arranja. Olha. Eu também arranjo polícias de investigação criminal da PSP, se quiserem, portanto. Vamos fazer aqui uma round. Sim, Vamos a gente fazer vai aqui falar. um mural, comentador. A gente agora vai ter uma conversa assim Isso toda vai no falar. background, por isso Exato. até para a semana, malta. Besito, gente guapa. Bye! A música do fim de hoje foi a Melissa que escolheu. Tchau, tchau.